Olá pessoal! Hoje eu quero falar sobre os 10 principais mitos sobre diabetes. A doença é muito comum e afeta milhões de pessoas em todo o mundo, mas ainda há muitos equívocos e informações incorretas circulando por aí. Então, vamos esclarecer alguns dos principais mitos sobre diabetes. Mito 1. A diabetes só afeta pessoas obesas. É verdade que o excesso de peso está associado ao aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2, mas a doença também pode afetar pessoas com peso normal. Outros fatores de risco incluem a falta de exercício, a má alimentação, a idade avançada, a história familiar de diabetes e outros fatores genéticos e ambientais. Mito 2. Comer açúcar causa diabetes. Consumir açúcar em excesso pode contribuir para o aumento do risco de diabetes, mas a causa principal da doença é a falta de exercício, a má alimentação e outros fatores de risco genéticos e ambientais. O corpo precisa de açúcar como fonte de energia, mas é importante equilibrar o consumo de açúcar com uma dieta saudável e exercícios regulares. Mito 3. A diabetes não pode ser controlada. A diabetes pode ser controlada com uma combinação de exercícios físicos regulares, dieta saudável e medicamentos, quando necessário. É importante trabalhar com um médico e um profissional de saúde para gerenciar a doença e prevenir complicações. Mito 4. Pessoas com diabetes não podem comer doces. As pessoas com diabetes podem consumir doces, desde que façam isso de forma moderada e os incluam em um plano alimentar equilibrado. É importante equilibrar o consumo de açúcar com uma dieta saudável e exercícios regulares. Mito 5. A diabetes é contagiosa. A diabetes não é uma doença contagiosa e não pode ser transmitida de uma pessoa para outra. A doença é causada por fatores genéticos, de estilo de vida e outros fatores de risco. Mito 6. As pessoas com diabetes não podem fazer exercício. As pessoas com diabetes podem e devem praticar exercícios, pois isso pode ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e a prevenir complicações da doença. O exercício pode ajudar a aumentar a sensibilidade à insulina, o que significa que o corpo é mais eficiente em usar a insulina que já está presente. Além disso, o exercício pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardíacas, derrames e outras complicações da diabetes. No entanto, é importante trabalhar com um médico e um profissional de saúde para definir um plano de exercício seguro e eficaz. Algumas pessoas com diabetes podem precisar de medicação adicional para controlar os níveis de açúcar no sangue durante o exercício. Também é importante levar um kit de emergência com açúcar de frutas ou outra fonte de glicose durante o exercício, pois os níveis de açúcar no sangue podem cair muito rápido. Mito 7. A diabetes é uma doença leve. A diabetes pode ser uma doença grave e potencialmente debilitante se não for tratada adequadamente. A doença ocorre quando o corpo não consegue controlar adequadamente os níveis de açúcar no sangue, o que pode levar a complicações graves como doenças cardíacas, derrames, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros. No entanto, com o tratamento adequado, as pessoas com diabetes podem levar uma vida saudável e ativa. Isso inclui uma dieta saudável, exercícios regulares, medicamentos, quando necessário, e acompanhamento médico regular. Mito 8. As pessoas com diabetes tipo 1 são obesas. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o corpo não produz insulina, portanto, o peso não é um fator de risco. A diabetes tipo 1 geralmente ocorre na infância ou na adolescência e afeta cerca de 5% das pessoas com diabetes. A causa exata da doença ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja um resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. A diabetes tipo 2, por outro lado, é mais comum em adultos e está associada a fatores de risco como o excesso de peso, a falta de exercício e a má alimentação. Mito 9. A diabetes só afeta os idosos. Embora a diabetes tipo 2 seja mais comum em adultos mais velhos, qualquer pessoa pode desenvolver a doença, independentemente da idade. A diabetes tipo 1 geralmente ocorre na infância ou na adolescência e afeta cerca de 5% das pessoas com diabetes. A causa exata da doença ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja um resultado de uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Fatores de risco para a diabetes tipo 2 incluem o excesso de peso, a falta de exercício, a má alimentação, a idade avançada e a história familiar de diabetes. É importante fazer exames de rotina para detectar a doença precocemente e iniciar o tratamento o mais cedo possível. Mito 10. A diabetes é uma condição temporária. A diabetes é uma doença crônica que precisa ser gerenciada ao longo da vida.
Isso significa que as pessoas com diabetes precisam tomar medidas para controlar os níveis de açúcar no sangue, como seguir uma dieta saudável, fazer exercícios regularmente, quando necessário, tomar medicamentos. Além disso, é importante fazer exames de rotina para monitorar a doença e prevenir complicações. No entanto, com o tratamento adequado, as pessoas com diabetes podem levar uma vida saudável e ativa. Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Se você tem diabetes ou conhece alguém que tem, deixe um comentário compartilhando como tem lidado com a doença. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Até a próxima!